E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos secretos que tentaram apagar da internet. Então assista rápido antes que deletem. Na Rússia, dois turistas passeavam na beirada de um lago, quando se depararam com uma cena nada comum. Bem no meio da água, um bote sem tripulantes parece estar com vida própria e faz diversas manobras e cambalhotas sozinho. Que viagem é essa, véi? Se fossem movimentos suaves, ok, mas do jeito que ele está eu tenho que concordar com o que os turistas afirmaram. Eles disseram ter certeza de que o objeto estava possuído por um poltergeist, pois relataram que a temperatura diminuiu bruscamente quando eles chegaram ao local próximo do bote. Os pescadores locais disseram que era como se alguém estivesse brincando com a embarcação, algo muito louco. Repare que além do barco inflável, um remo está preso e não se solta de jeito nenhum, mesmo com os movimentos fortes que ele está fazendo. O que teria acontecido aqui e de onde esse bote surgiu? De vez em quando, em tempos normais, toda a família costuma fazer uma reuniãozinha que junta todo mundo. Geralmente isso acontece em aniversários, e esse foi o caso do registro que vocês vão ver agora. Diversos familiares se divertindo com as crianças em um clima de descontração. Porém, o vídeo caseiro revelou algo que nenhum deles imaginava ser possível de acontecer. Parece uma gravação bem comum, mas se você reparar com atenção na janela, é possível ver um rosto aparecendo discretamente pelo vidro para dar uma espiada no que estava acontecendo ali dentro. Existe, meu Deus, o capeta existe. Ninguém nota a presença macabra na hora, e todos continuam brincando e dançando. Porém, ao dar uma olhada nos vídeos feitos naquela noite, descobriram que não estavam exatamente somente os familiares. Poderia até ser um parente perdido tentando dar um susto, porém pelo cuidado em que o rosto apareceu, a impressão que dá é que ele queria passar despercebido pelo pessoal, além de ninguém conseguir dizer quem era tal pessoa. Por que um desconhecido apareceria na janela de alguém? E com uma aparência tão estranha, melhor essa família reforçar todas as fechaduras da casa. Ou melhor dizendo, contratar um exorcista. Há uns 3 anos na França, em uma zona rural perto de Paris, um homem passava de carro pela rodovia de madrugada quando se deparou com essa cena. No meio do céu, esse objeto comprido emite raios alternados de luz em direção ao chão durante vários segundos. Meu Deus! A intensidade e duração dos feixes variam, e não é possível identificar do que se trata e muito menos qual o motivo disso está acontecendo. Ainda é possível observar 2 círculos luminosos menores nas laterais do aparelho gigante, porém não dá para ver muito bem se elas fazem parte da mesma estrutura ou não. O dono da postagem disse ter ficado assustado com o que viu e evitou chegar muito perto do trambolho. Bom, errado ele não tá, né? Diversos ufólogos comentaram que as imagens se assemelhavam muito com os feixes de abdução alienígena, o que levantou a hipótese de ser uma tecnologia de outro planeta. Geralmente nós ficamos muito preocupados com os Estados Unidos e a Área 51, que não damos muita moral para os outros países que também podem esconder segredos sobre o universo. Nenhuma explicação nunca foi dada sobre o assunto. Durante um treino do famoso time argentino Boca Juniors, 2 atletas se ajudam enquanto fazem esse vídeo, que é muito comum entre os jogadores. Porém, o negócio fica esquisito quando um deles vai até a bola e passa os pés sobre ela. O objeto simplesmente desaparece diante das câmeras. Sumiu! Ele retoma como se nada tivesse acontecido e o outro jogador parece não notar nada diferente. Muita gente falou sobre um possível truque de edição. Porém, outros apontaram que um clube de respeito como o Boca Juniors não faria nada do tipo, ainda mais no meio de um treino. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, se for manipulação, está muito bem feita. Outra possibilidade é de ter dado um bug na câmera que pode ter captado a imagem de um plano e depois deixado escapar. Hein? Isso daí pra mim é bruxaria ou até mesmo uma falha na Matrix. Existem várias classificações de objetos voadores não identificados, e um deles é o TR-3B, que são aeronaves triangulares. Recentemente, um vídeo encontrado por usuários de redes criptografadas apareceu na internet comum e viralizou,
virando até mesmo notícia de jornal. As imagens foram feitas próximo a uma base aérea de São Petersburgo, na Rússia, e mostra basicamente um conjunto de 3 luzes que representariam as extremidades da nave, se movendo lentamente no céu. O que mais chamou a atenção foi justamente a velocidade do movimento que o OVNI se desloca, pois não existe nenhuma aeronave conhecida ou fabricada por nós que consiga se manter no ar tão devagar, quase parando. Diversos especialistas em ufologia estão estudando o caso. Além das 3 luzes do formato triangular, o tal TR-3B também tem como característica sobrevoar áreas não tão próximas dos centros urbanos e em baixa altitude. É bom aproveitar o assunto para lembrar que recentemente o ex-chefe de segurança espacial de Israel veio a público e disse que os alienígenas existem e que essa informação é mantida em segredo por anos pelas grandes potências do mundo. Seria essa uma comprovação? Mano, dá uma olhada nesse gato. O bichano foi flagrado dando passos, mas sem sair do lugar, igualzinho ao rei do pop em suas performances. Não tô acreditando no que eu tô vendo, viu? Já é difícil de entender como o ser humano faz isso, mas um felino, aí já é demais. O curioso é que ele não está em uma esteira nem nada do tipo, e sim no chão da casa. Mais um glitch na Matrix, ou só uma habilidade secreta que os bichanos escondem de nós? Mano, eu falo isso porque no momento que ele percebe que está sendo filmado, para no mesmo segundo e olha com a cara de caramba, me descobriram. Ai, meu Deus, vai dar ruim. Eu já achei esquisito quando descobri que existe um pássaro que faz um moonwalk para impressionar a fêmea, mas que os gatos também sabiam esse truque, aí já é uma surpresa. Infelizmente, a lista de artistas que bateram as botas cedo demais é bem extensa e talvez por isso diversas teorias sobre seus falecimentos são criadas o tempo todo. Um vídeo feito no memorial de Elvis Presley começou a circular nas redes sociais, pois alguns fãs imediatamente apontaram esse tiozinho alto e barbudo como sendo ninguém mais, ninguém menos que o próprio Elvis disfarçado, no que seria seu aniversário de 82 anos. O quê? Não acredito. Lembrando que existem muitas teorias da conspiração envolvendo o famoso Clube dos 27, que reúne vários cantores como Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin e por aí vai. Todos partiram dessa para melhor enquanto estavam no auge de suas carreiras, e todos com os mesmos 27 anos de idade. Seria apenas uma coincidência? E para fechar, não dá para não citar o rei do pop. A morte de Michael Jackson ainda não foi engolida por muita gente e há vários relatos de aparição ou provas oculares de que ele ainda está entre nós. Talvez você não saiba, mas existem milhares de religiões espalhadas pelo mundo e uma delas é o satanismo. Os membros da Igreja do Tinhoso são reservados e costumam manter suas práticas em segredo. Porém, no aniversário de 40 anos da Igreja de Satanás, fundada nos Estados Unidos, os sacerdotes resolveram fazer uma live privada para os fiéis. Mas, como já era de se esperar por ser online, o conteúdo acabou vazando para geral e está disponível para ser assistido na internet. Claro que os membros não ficaram nada contentes com isso e fizeram de tudo para apagar o culto de todas as redes sociais, fórum ou sites de notícia. Mas é aquela velha história, né? Uma vez na internet, nem o capeta consegue tirar. O vídeo mostra o fundador da igreja, Anton LaVey, iniciando a cerimônia em um local escuro, com algumas velas acesas, falando algumas coisas em latim. Posteriormente, uma mulher e outro sacerdote vestidos de preto bebem, vai lá saber o que, de um cálice, e a missa termina com um homem vestido de vermelho com o símbolo da igreja estampado no peito, gritando "Viva Satanás!", seguido pelo coro de fiéis que assistiam presencialmente. Muito sinistro. Shut Bosch! Hail Satan! Durante uma partida de beisebol televisionada e cheia de gente na plateia assistindo, o jogador rebate a bola e corre para fazer o circuito, enquanto um membro do time adversário também sai correndo para pegar a bola, o que causa a eliminação do atacante. Ele se esforça tanto que até pula a barreira e quase acerta um segurança que assistiu o jogo, mas ele consegue sair do caminho sem ser atingido. Porém, o bizarro vem agora. Uma outra câmera que filmava esse mesmo momento mostra o atleta pulando a tal barreira de delimitação. Porém, cadê os guardas e todas as pessoas que estavam atrás da proteção? Mano, as duas câmeras filmaram o mesmo momento,
porém uma capturou as pessoas e a outra não. Claramente não é uma falha na câmera, o mais provável é que seja uma falha na Matrix. Bom, eu sei que parece loucura, vai ver quem estava controlando a Matrix decidiu apagar os NPCs e dar mais destaque para o protagonista da cena, vai saber, né? Bom, eu não consigo ver explicação plausível para essas pessoas terem ficado invisíveis só para uma das câmeras. E quem estava lá ao vivo, o que será que viu? Um momento totalmente sem explicação que foi transmitido para milhares de pessoas. Ano passado, os cidadãos da cidade de São Paulo tiveram um candidato famoso chamado Celso Russomano, que o Brasil inteiro conhece por atuar na televisão em defesa do consumidor. Porém, durante a gravação de um dos quadros, Russomano acaba falando um pouco grosso com a caixa de supermercado, já que ele quer comprar apenas um produto fora da embalagem e ela, que nunca passou por essa situação, fica sem saber o que fazer. Bom, isso é um problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui. Isso é um problema seu do supermercado. Eu quero uma toalha de papel. Muita gente se revoltou afirmando que o então deputado estaria humilhando a pobre caixa, apenas para ter uma boa audiência no programa que foi no ar em 2005. Tudo estava esquecido no tempo, porém com a sua candidatura o vídeo veio à tona e começou a atrapalhar os números do advogado, que imediatamente tentou apagar o conteúdo da internet, através de uma ação judicial contra a página que o divulgou, alegando que tudo estava editado e retirado do contexto. Porém, o juiz não aceitou o pedido e o tal vídeo já conta com mais de 30 mil compartilhamentos. No final das contas, o patrulheiro do consumidor acabou ficando em quarto lugar com apenas 10,5% dos votos e nem foi para o segundo turno. E esse vídeo com certeza ajudou nesse resultado ruim. Um vídeo antigo dos anos 90 ficou famoso e até foi mostrado na TV americana por mostrar uma possível abdução. São 4 câmeras de segurança que filmam o interior dessa fábrica, onde um dos funcionários que fazia plantão está prestes a sair do local. Ele abre o portão e quando está do lado de fora, o homem simplesmente desaparece com uma rajada de luz que deixa todas as câmeras do setor sem funcionamento. O horário marcado é 11h16 da noite. E tudo fica fora do ar por quase 2 horas e só volta ao normal 1h06 da madrugada. Porém, o estranho é que o homem que havia sumido reaparece sentado no chão em posição fetal. Ele levanta como se nada tivesse acontecido e continua caminhando, como se fosse seguir o que estava fazendo há 2 horas atrás. O mais estranho disso tudo é que a notícia da época dizia que o homem pediu demissão no dia seguinte, sem ter nenhum motivo aparente. E na mesma semana se mudou de cidade e nunca mais foi visto, nem por amigos ou familiares. Talvez a cidade que ele tenha ido não seja aqui na Terra, né? Em 2018, um jovem estava no seu quarto quando viu uma movimentação estranha de luzes no céu, bem em frente do seu apartamento. Mais rápido que nunca, pegou seu celular e começou a gravar essas 2 bolas luminosas, com movimentos suaves e que não parecem ser um tipo de aeronave, já que uma delas está praticamente parada no ar. A bola de luz que está mais embaixo começa a subir em direção à outra e ambas ficam com as cores mais vibrantes e emitem uma luz muito forte, parecendo se unir na hora da colisão, que causa uma explosão luminosa extremamente forte. Provavelmente as outras pessoas da cidade conseguiram ver essa onda de choque, mas podem ter tido a impressão de ter sido um relâmpago ou raio caindo nas proximidades. Além de muita gente estar dormindo, pois o vídeo foi feito de madrugada. O que será que são esses objetos voadores brilhantes? Pelo menos para mim não parece ser algo natural, hein? O mais estranho é que nenhuma rede de TV fez nenhuma matéria falando a respeito, e algumas redes sociais apagaram um vídeo que foi subido para a internet com o pretexto de ser conteúdo falso e enganoso. Esse garoto está na piscina de sua casa e dá um mergulho mirando o colchão flutuante que está no meio da água. Em uma situação normal ele daria de cara com plástico, mas olha só o que aconteceu nesse caso. Ele ultrapassa a boia como se ela nem estivesse ali e cai direto na água. Algumas pessoas levantaram a hipótese de ter um buraco no meio do objeto, mas além de não dar para ver buraco nenhum, eu duvido que ele conseguiria atravessar assim, tão perfeitamente que daria tempo do rasgo se fechar em tão pouco tempo. Outro fato que fez a teoria cair por terra é que o objeto é inflável. Se houve um rasgo ali no meio, provavelmente já teria secado e nem estaria flutuando. O vídeo foi postado nas redes sociais, mas ninguém conseguiu achar uma resposta. Mais uma falha na Matrix, registrada em uma filmagem?
Hoje em dia os celulares são verdadeiros canivetes suíços, servindo para praticamente tudo. E uma das coisas que eles oferecem são várias opções de fotos, e os tops de linha podem ter um zoom parecido com o de uma câmera profissional e filmar coisas bem distantes. Tipo esse cara que conseguiu gravar a lua enquanto o dia não tinha ido completamente embora. Até aí nada demais. Porém ele percebeu que algumas coisas pareciam sobrevoar o solo lunar. Note que pontinhos brancos podem ser vistos bem próximos do solo e dá para ver a sombra deles no chão, ficando nítido que são na verdade objetos cilíndricos. Depois todos vão para uma direção em comum até desaparecerem. O cara que gravou ficou em choque. Nunca mais o homem voltou à Lua, então, seja lá o que for esses objetos flutuando, não era tecnologia da Terra. Muitos especularam se tratar de naves alienígenas, mano. O estranho é que após o vídeo ser postado nas redes sociais, ele foi deletado. A desculpa era que o conteúdo seria falso e enganoso. Mas será mesmo? Ou a exclusão estava tentando encobertar alguma coisa? Os Estados Unidos possuem vários segredos, principalmente na área tecnológica, e isso faz desse país uma potência mundial. Não é à toa que escondeu a Área 51 por tanto tempo, né? Mas existe outra coisa bem interessante que os States já tentaram fazer: plataformas voadoras. Faziam menos de 10 anos que o segundo conflito mundial havia acabado, e a terra do tio Sam estava no momento da Guerra Fria contra até então a União Soviética. Pensando na agilidade dos soldados, em 1953, o governo contratou a Healy Aircraft para desenvolver uma plataforma que flutuasse, e assim surgiu a Healy VZ-1. Basicamente era um disco com duas hélices bem fortes, com uma estrutura de proteção de metal, o que permitiu o combatente ficar com as mãos livres para atirar. Isso porque o seu controle era por inclinação. Bom, a ideia era ser tipo um planador do Duende Verde. A plataforma, que seria uma revolução no mundo dos combates, acabou nunca indo para frente, apesar de ser razoavelmente rápida e voar 26 km por hora. Ela era cara para fabricar, atingir apenas 10 metros de altura e não era nada discreta, dando para saber que um soldado alado estaria se aproximando desde muito antes dele estar perto. Estes vídeos dessa máquina maluca estavam escondidos nos arquivos do exército americano, porém tempos depois acabou sendo vazado na internet, e mesmo com o grande esforço de apagarem da rede, até hoje podemos encontrá-lo. Mas por que queriam esconder essa treconologia do mundo? Vai ver, tinham vergonha de algo inventado por eles e que não deu certo. Gatos são animais misteriosos e de personalidade forte, tanto que no Egito eles foram vistos até como divindades. Mas será que existe embasamento por trás disso? O sistema de vigilância dessa casa filmava a varanda e a rua, enquanto um gato aproveitava a noite deitado no chão. Em certo momento, o bichano se levanta do nada e sai correndo na direção contrária a que ele estava olhando. Depois parece se transformar em uma pequena bola de luz e simplesmente some da nossa vista. Mas o que acabou de acontecer? Ele parece se comprimir e ficar bem minúsculo, depois sai flutuando como se fosse feitiçaria. É você, Satanás? Muitas religiões sempre acreditaram que os bichanos têm algo místico. Seria esse vídeo um exemplo? A telecinese se resume à habilidade de mover coisas sem precisar tocar nelas. E quem é fã de quadrinhos ou filmes de heróis sabe que existem alguns personagens que usam e abusam do poder de controlar coisas com a sua cachola. Mas e se esse dom existisse na vida real? Um vídeo gravado pela câmera de segurança do que parece ser uma sala de aula ou de reunião mostra essas duas mulheres sentadas na mesa, quando uma delas coloca a mão na cabeça e faz uns movimentos com a outra, olhando fixamente para o celular que começa a deslizar sozinho. A outra mulher fica chocada quando vê a cena e a pessoa que está em pé também observa e logo vai verificar o aparelho para descobrir o que aconteceu. Ele olha e nada parece estar diferente, então coloca o telefone no bolso e fica observando a telepata como se não acreditasse no que aconteceu. Bom, seria essa a Jean Grey da vida real? Em Sydney, na Austrália, um grupo de pessoas filmava as luzes da cidade de um pier, enquanto conversavam e davam risadas no fundo. O homem que gravava tudo foca principalmente nas águas escuras, e quando ele menos imaginava, uma criatura bizarra apareceu bem próximo a ele, que deu um grito quando percebeu sua presença. O bicho parece ter sido retirado de um filme de terror, onde o experimento não deu certo. Muita gente diz que pode ser uma espécie de arraia, porém se for o caso, nenhuma como essa já foi registrada e nem catalogada.
catalogada. O monstro marinho tem um formato diferente e bastante comprido. Sua cor é pálida e seus olhos são bem grandes. Ele parece se assustar com o grito que o homem deu e vai embora. Dizem que a gente conhece mais do universo do que o próprio mar, e isso com certeza é real. Monstros marinhos como esse seriam a prova de que existe uma fauna riquíssima escondida nesse mundo, mas que ainda não conhecemos. O sistema de segurança de um hospital no Peru flagrou uma aparição no corredor do centro cirúrgico durante a madrugada. A figura fantasmagórica de uma pessoa surge do nada, caminhando em direção à saída como se fosse um ser humano comum. Note que ela apareceu e conforme anda pelo corredor, sua forma física se torna cada vez mais apagada, até que ele desaparece por completo. O segurança que monitorava as câmeras naquela noite gravou o vídeo às 5h46 da manhã. Aparentemente, essa não foi a primeira aparição que aconteceu no hospital, e os funcionários acreditam que elas possam ser os espíritos de pacientes que acabaram não resistindo. De alguma forma, eles imaginariam que estavam vivos e por isso caminhavam pelos corredores durante a madrugada, ou até mesmo saíam e iam para suas casas, como pode ser o caso desse. Outra possibilidade é que esses seres que foram relatados várias vezes se tratavam de médicos e enfermeiros antigos, que acabaram perdendo suas vidas enquanto trabalhavam por conta de doenças. O fato é que seja lá qual dessas opções for a real, esse ser não pertence a nosso mundo. Enquanto um grupo de crianças usa o celular para gravar um vídeo cantando e se divertindo, uma pessoa intrusa aparece no cantinho da porta para observar a brincadeira. Ela fica lá por um tempo, sem se manifestar, bem quietinha. Só que quando o garoto percebe, ao invés de olhar para trás e confirmar que aquilo não é coisa da sua cabeça, ele decide dar um zoom. Mas quando aproxima, a figura desconhecida some do seu campo de visão. O bizarro é que uma outra aparece e deixa todo mundo apavorado, acabando com a alegria dos pequenos. A primeira coisa que aparece na porta está vestindo uma roupa clara, mas depois que eles percebem a presença e dão um zoom, eles capturam o rosto de uma segunda aparição, e que está toda de preto. Muitos que assistiram o vídeo acreditam se tratar de uma presença maligna como um demônio. Espero que eles tenham feito uma oração para conseguir se proteger, porque o que apareceu ali não estava com cara de muitos amigos. Que desgraça! Misericórdia! Já não acontece muita coisa dentro de uma biblioteca. Imagina de madrugada. Na gravação, mesmo com ninguém por perto, um livro é jogado da prateleira sem que tivesse nenhum motivo aparente. Algumas pessoas disseram que talvez alguém tenha batido muito forte do outro lado da parede e por isso o objeto teria voado desse jeito. Mas que batida é essa que mexe até a parede, mano? E outra, o registro mostra que isso aconteceu às 5h36 da manhã. Como é madrugada, não tem mais ninguém no prédio, então como seria possível? Para muitos se trata de algo paranormal. Será que um fantasma fez isso com o intuito de passar uma mensagem ou avisar que estava por lá? Ou é apenas uma coincidência muito grande? Simplesmente bizarro. Esse tiozinho aqui se chama David Hughes. Ele é um americano com mais de 70 anos que afirma ter tido não só contato com extraterrestres, mas também ser pai de 60 filhos híbridos de humanos com ETs. Como assim? Não entendi. David relata que seu primeiro contato com seres estranhos aconteceu quando ele ainda era criança. Conta que quando tinha apenas 8 anos, viu um ser peludo com olhos brilhantes correndo pela fazenda onde morava. Posteriormente, ele diz ter se encontrado com uma criatura que se assemelhava a um louva-a-Deus gigante. Todas essas experiências de David são ilustradas por pinturas que ele mesmo fez durante todos esses anos. Quando ele tinha 18 anos, uma figura alienígena feminina entrou em contato com David, e segundo o homem, conforme os anos se passaram, a mulher ET, apelidada de Crescent, foi fazendo visitas frequentes e abduções se tornaram rotineiras, fazendo com que ele tivesse dezenas de filhos híbridos. Bem louco! David afirma que ainda possui laços afetivos com esses seres que aparecem para ele através de um portal. Ele diz que quando eles surgem, o tempo para por um instante e memórias antigas reacendem em sua mente, fazendo com que ele crie novas pinturas. A história de David é tida como um dos maiores casos da história da ufologia.
No ano de 2017, um rapaz postou um vídeo pedindo ajuda para o seu tio, que, segundo ele, estava se sentindo perseguido e acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Então o tio decidiu colocar câmeras em toda a propriedade, inclusive em seu quarto, para ver se obtinha alguma resposta. E foi depois disso que ele conseguiu registrar essas imagens. Uma espécie de sombra escura saindo de seu corpo no meio da madrugada. Deus me livre. O rapaz que postou o vídeo pediu ajuda para entender do que se tratava, pois claramente alguma coisa saiu do corpo do seu tio. Não era a alma, pois o jovem afirma que seu tio estava vivo. Algumas pessoas surgiram com a hipótese de ser o monstro da paralisia do sono, que é representado na história do mundo desde muitos séculos atrás. Ele se aloja no corpo da vítima durante o dia e se liberta à noite em busca do próximo corpo, e por isso às vezes vem a sensação de dormir e não descansar. O mais estranho é que uma outra câmera do lado de fora da residência filmou esse outro momento estranho na mesma noite. Será que a teoria dos internautas estava correta? Aqui, duas pessoas parecem estar em pé nos portões de uma propriedade privada. É possível ver um carro do lado de dentro do portão piscando os faróis bem na direção delas, o que deixa mais nítido que de fato existam tais pessoas ali. Depois de alguns segundos, surge um homem que aparenta ser o proprietário ou segurança do local. Ele vai em direção às duas pessoas fazendo gestos como se estivesse pedindo para que elas se retirassem de lá. Porém, quando o automóvel pisca o farol pela segunda vez, a dupla que estava ali simplesmente desaparece. Sumiu! Obviamente, os humanos que se encontravam no portão não estavam sendo vistos apenas pelas câmeras, já que o segurança aparece gesticulando com eles. Mas então, quem eram essas duas pessoas? E o que aconteceu nessa noite? Não acho que seja uma simples ilusão de ótica. Vendo mais de perto, ambos parecem estar parados, olhando para o motorista do veículo, e talvez por isso ele se assustou e chamou alguém. E eles não se movem nem quando a luz acende nem quando a luz está apagada. Meus olhos veem, mas meu cérebro não consegue acreditar. Nesse supermercado, um evento foi flagrado não por uma, mas sim por duas câmeras de segurança durante o horário de funcionamento. Enquanto as pessoas fazem suas compras, um carrinho começa a andar pelos corredores totalmente sozinho, como se alguém estivesse empurrando enquanto escolhe seus produtos. É possível ver o objeto de outro ângulo, que chega a se esbarrar nas prateleiras. Um homem até se desvia do carrinho para liberar a passagem. Você pode pensar que se trata de alguém puxando uma corda, mas observe os movimentos diferenciados do carrinho. Uma corda só puxaria em linha reta, não é mesmo? É verdade. Se notarmos bem, o veículo não está completamente vazio e isso nos faz perguntar: quem teria colocado essas coisas dentro dele? Seria um espírito que ainda não se tocou que não precisa mais de arroz? Qual a sua opinião? Um americano passava de carro perto da sua casa à noite quando a câmera do seu veículo fez um registro estranho. Ele não conseguiu identificar qual animal era, já que a qualidade da gravação não era das melhores, pois se tratava do ano de 2006. Curioso, o homem decidiu colocar uma câmera fotográfica com disparador automático, que geralmente são usadas para ursos, e obteve uma imagem um pouco melhor dessa criatura esquisita. Deus me defenderai. Apesar de parecer ter saído de um desenho animado, muitos são os relatos pelo mundo de criaturas extremamente magras, quase esqueléticas, que se movem rapidamente no meio da vegetação, se camuflando facilmente entre os galhos e árvores. Sem se parecer com nada que o americano conhecia, ele foi buscar por informações e encontrou outro vídeo gravado em 2003. Não se sabe o lugar onde a gravação foi feita, mas ela mostra alguns amigos no meio de um bosque fazendo trilha,
quando um deles decide filmar o colega e acidentalmente acaba registrando uma criatura bem parecida com aquela vista pelo americano. Porém, em nenhum dos dois casos há uma explicação para o que realmente era aquilo. Mais ou menos no ano de 1995, o inventor norte-americano Stan Meyer patenteou e divulgou seu mais novo experimento, um dispositivo que teoricamente conseguia fazer um carro se mover usando água como combustível. Gostei, hein? Maneiro, maneiro. A invenção chamou a atenção de diversos programas de TV, rádio, jornais, que passaram a dar espaço na mídia para que ele explicasse como sua nova criação funcionava, pois seria uma revolução na indústria automobilística e em todas as outras que dependem de gasolina, álcool ou diesel para funcionar. Os vídeos dele fazendo uma espécie de tutorial começaram a surgir tempos depois na internet, porém tudo foi misteriosamente apagado. Em 1996, a Corte dos Estados Unidos considerou o experimento uma fraude, mas o inventor estava disposto a provar o contrário e andava conversando com diversos investidores sobre como poderia fazer veículos à base de H2O. Porém, após jantar com um desses empresários, ele de repente saiu correndo e caiu duro logo em seguida. E faleceu. Após partir dessa para melhor, diversas teorias surgiram, dizendo que ele foi empacotado por ter desagradado a indústria de petróleo que lucra com a produção de combustíveis, e que seria arruinada caso o projeto fosse para frente. Em 2012, um vídeo feito durante a reunião de uma sociedade secreta mostra partes do ritual desconhecido feito às escuras. É possível ver alguns homens bem vestidos com terno preto e provavelmente com alto poder aquisitivo observando uma mulher que faz performances no centro da sala. O vídeo foi tirado do ar diversas vezes desde que o primeiro foi jogado na internet e não se sabe muito bem do que se trata e nem em qual país foi gravado, já que esses caras possuem muita grana, devem ter pelo menos conseguido ocultar tais informações. Uma das principais premissas das sociedades secretas é manter a discrição a todo custo em um vídeo como esse, que mostra o interior das reuniões e parte de seus rituais, nunca deveriam ter caído na internet. Nos anos 80 e 90, os filmes sobre máfias eram bem populares e muitas vezes romantizados, porém muita coisa secreta se esconde por trás dessas organizações que nunca foram mostradas nas telonas. Eles possuem regras e são basicamente irmandades. E um momento nunca antes visto finalmente foi gravado, o ritual de inicialização da máfia italiana, que foi divulgado pela polícia do país. O registro de 2014 mostra um homem fazendo juramento, rodeado por outros membros que clamam uma tal de sociedade sagrada. O novato então lê a seguinte frase: "Você sabe de quem é o filho? Quem é seu pai?" Você deve responder: "Meu pai é o sol, minha mãe é a lua." Agora você deve seguir um caminho diferente. Você deve repudiar tudo o que sabia até ontem. Aqui há dois caminhos: as montanhas ou as montanhas sagradas. Caracas. Para pessoas normais isso não diz nada com nada. Porém a máfia não gostou de ter seu juramento secreto vazado e processou a rede de TV. Mas tudo caiu na internet e mesmo com tentativas não conseguiram retirar o conteúdo do ar. Dois amigos que estudam ufologia decidiram se aproximar da Área 51 o máximo que conseguiam para filmar alguma atividade suspeita da base militar com um drone e provar de uma vez por todas que eles possuem contato com ETs e escondem isso da população. Os caras chegaram nas proximidades onde ainda é permitido dirigir e colocaram um drone para vasculhar a redondeza, pois se colocassem no perímetro não permitido, poderiam ser localizados e ter sérios problemas federais. Em um dado momento, a câmera do drone registra isso, um objeto em formato de disco passando em uma velocidade alta cruzando o céu. O que é isso? Não existe nenhum objeto conhecido nesse formato que se mova tão rápido. Eles garantem que enviaram um vídeo para especialistas confirmarem que não houve montagem ou alteração, mas a dúvida maior é se o objeto se tratava de alguma coisa extraterrestre ou de uma tecnologia nova dos Estados Unidos que ainda não conhecemos. Fica aí o questionamento.
Talvez você ficaria surpreso em saber que os hackers profissionais realizam conferências anuais para compartilhar as novas descobertas que podem facilitar o trabalho deles. E em uma dessas, um hacker apresentou esse carregador universal de celular, capaz de roubar informações dos usuários quando são plugados na tomada. Claro, os vídeos dessas reuniões são deletados instantaneamente após serem assistidos por quem tem acesso a eles, mas o pedaço onde um membro apresenta o aparelho acabou vazando na internet e está por aí, apesar da tentativa constante de deletá-lo a todo custo. Nele vemos um cara explicando como a tecnologia iria funcionar e seria capaz de coletar números e senhas de cartão de crédito, localização, rastreio de compras, fotos e vídeos. Felizmente, o vazamento gerou certa repercussão e a mídia conseguiu alertar sobre o perigo de comprar um desses. A Venezuela presenciou um evento sobrenatural que deixou todos os cristãos do país de boca aberta, pois a grande maioria deles teve certeza de que foram visitados por uma aparição da Nossa Senhora. Uma imagem gigantesca se formou no céu durante uma tarde nublada, criando a silhueta de uma das principais figuras bíblicas e durou por horas. Muitas pessoas se reuniram para apreciar o raio de sol que atravessava as nuvens escuras, dando o formato da santa. A aparição foi tão grandiosa que moradores da Colômbia, o país que fica ao lado da Venezuela, também conseguiam visualizar a luz vinda direto do céu. O estranho é que o vídeo foi deletado de várias redes sociais com a desculpa de ser conteúdo falso ou enganoso. Se esse rapaz colocou câmeras para se filmar enquanto dormia por algum motivo específico. Mas o que sabemos é que o vídeo foi feito em 2016. Enquanto ele está puxando um ronco, em certo momento a cortina começa a se mexer até que ela se abre quase por completo. Pode ser o vento, né? Até aí tudo bem. Mas pouco tempo depois é possível ver alguma coisa aparecendo na janela que não dá para identificar ao certo o que é. Minutos depois, o cobertor do rapaz começa a se mexer lentamente até que sai voando bruscamente e vai parar no chão. Ele não percebe nada e continua dormindo, mas pensa no dia seguinte quando ele foi verificar a gravação. A figura obscura que aparece de repente atrás das grades da janela parece ser uma pessoa com cabelos longos e roupas brancas. Essa coisa espia diversas vezes para dentro do quarto. Depois, algo que não dá para saber o que é passa rapidamente pelas lentes da câmera e é aí que o cobertor foi jogado para longe. Muitos estudiosos paranormais afirmam que quando estamos em sono profundo, somos mais vulneráveis a possessões feitas por espíritos, e por isso eles aparecem com mais frequência durante a madrugada. Acho que eu vou dormir só de dia a partir de hoje. Para os pais dormirem tranquilamente, às vezes a melhor opção é colocar uma babá eletrônica para vigiar o bebê, principalmente depois de ouvir barulhos esquisitos no quarto da criança e não encontrar nada, como foi o caso dos pais desse garoto aí. O problema é que quando ouviram os sons novamente, foram verificar a câmera e tiveram uma surpresa ao observar que, além do filho estar acordado, o ursinho que fica no berço com ele faz movimentos sutis, como se estivesse olhando ao redor procurando por alguma coisa ou vendo se estavam sozinhos. Algo estranho é o fato da criança estar acordada, sozinha no escuro, e mesmo assim não estar chorando e sim bem calma, como se ele se sentisse acompanhado pela presença do urso. Outro motivo que chamou a atenção foi a temperatura do quarto, que havia caído do nada, mesmo que os outros cômodos parecessem normais. Com certeza um indicativo de que alguma coisa não está certa. E algo me diz que tem a ver com esse brinquedo macabro. Eu, hein? Se fosse esse pai, já tinha jogado esse urso para bem longe. Não se sabe exatamente onde esse vídeo foi feito, mas nele é possível ver uma multidão nos pés de uma árvore olhando para cima, e quando aproximamos, conseguimos ver que se trata de uma pessoa completamente imóvel se apoiando nos galhos mais altos. A mulher parece estar olhando fixamente para uma direção, e o que mais chama a atenção é que ela está se equilibrando em pé, sem usar nenhum tipo de apoio. E os galhos onde ela se encontra são extremamente finos, deixando todo mundo confuso sobre como ela consegue se manter ali sem quebrar um deles. Isso levantou a suspeita de não se tratar de uma pessoa real, de carne e osso, e sim de um fantasma.
Tudo fica ainda mais esquisito quando a mulher misteriosa simplesmente desapareceu do local de um dia para o outro durante a madrugada, sem deixar nenhum vestígio ou dica do que teria acontecido. Muitos acreditam que possa se tratar de uma entidade do folclore russo que seria uma espécie de bruxa da natureza e que só se manifesta em árvores ou cachoeiras. Mas será mesmo? Durante a antiga União Soviética existia uma polícia secreta chamada KGB, que era uma espécie de CIA, só que lá da Rússia. Eles mantinham diversos planos secretos e informações escondidas do resto do mundo. Porém, assim como acontece com o pessoal da Área 51, algumas informações internas acabaram vazadas com o passar dos anos. E esses vídeos aqui prometem ser gravações que a KGB fez entre as décadas de 40, 50 e 60 de objetos não identificados que sobrevoaram o país, tentando estabelecer contato com os humanos. As espaçonaves foram capturadas e os seres que supostamente estavam dentro delas foram estudados e filmados pela organização. As imagens são bem convincentes, principalmente se levarmos em consideração que foram feitas há mais de 60 anos atrás, um tempo onde a manipulação de vídeos eram difíceis de serem feitas e efeitos especiais não eram tão bons. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!